Nós falamos agora com Thaís Mantovanelli, que é antropóloga do programa Xingu do ISA, Instituto Socioambiental, que vive em Altamira, no Pará, e desde 2011 acompanha a história de Belo Monte. Thaís, apesar de toda a pressão, de todos os alertas, de todos os estudos que indicavam na época a inviabilidade de Belo Monte por conta dos graves impactos, a usina está aí operando. Esses impactos previstos anteriormente acontecem exatamente como se imaginava? Os impactos de Belo Monte são realmente muito importantes de serem monitorados, né? Isso porque a tecnologia de engenharia da obra, que é uma tecnologia fio d'água, ou seja, uma tecnologia que retém, né, que barra o rio, retira parte dessa água, né, nesse momento, em média, 80% da vazão do Xingu é usada para desviar, né, e para passar pelas turbinas e gerar energia. É uma tecnologia nova em termos de monitoramento de impacto de hidrelétricas. O que está acontecendo de fato com esse rio com um menor volume de água? O que está acontecendo com o Xingu? É a perda da piracema dos peixes. Em novembro desse ano, comunidades ribeirinhas indígenas ocuparam por 5 dias a Transamazônica, aqui na região de Altamira, para denunciar o roubo das águas do Xingu, que é o nome que essas populações dão para essa tecnologia de vazão reduzida e para esse cálculo da quantidade de água que vai ser passada para Volta Grande e a quantidade que vai ser retida para a geração de energia, né? Conhecido em termos técnicos como hidrograma de consenso. Os Juruna da Volta Grande do Xingu iniciaram em 2013 monitoramento independente dos impactos de Belo Monte, junto com pesquisadoras e pesquisadores de várias universidades públicas brasileiras. Nesse monitoramento, publicado em 2018, eles mostraram que a vazão de 10 mil metros cúbicos por segundo não é capaz de manter a vida na Volta Grande do Xingu. Inclusive, eles mostram que essa vazão levou à morte de 16 toneladas de peixes em 2016. Os Jurunas chamam esse ano de ano do fim do mundo. Com esse monitoramento paralelo, o que vocês pretendem fazer? A nossa ação, junto com os Juruna e com os povos da Volta Grande, tem sido sensibilizar os órgãos de licenciamento com relação a essa questão do hidrograma de consenso e do problema da vazão da Volta Grande do Xingu, né? É uma guerra por água e é uma guerra pela vida. O ano passado, um parecer do IBAMA sugeriu, né, um hidrograma provisório com liberação de mais água para a Volta Grande do Xingu. Esse hidrograma foi descumprido pela Norte Energia e agora, recentemente, o IBAMA notificou a empresa de que ela tem que respeitar esse hidrograma provisório, né? Importante dizer que esse hidrograma de consenso, definido no âmbito do licenciamento ambiental, não teve a participação de nenhuma população indígena ou ribeirinha da Volta Grande. Então, esse hidrograma de consenso não foi consenso, ele é um hidrograma de conflito, né? De conflito por água, e esses povos têm enfrentado uma guerra técnica durante esse processo de licenciamento, né? A Norte Energia diz que ela comprou, durante o leilão, né, a usina hidrelétrica de Belo Monte, com esse hidrograma, com os volumes definidos desse hidrograma. Nos mesmos documentos do licenciamento, esse hidrograma de consenso aparece como uma questão de teste, como uma questão a ser testado. Ele precisa ser monitorado. A gente não tem certeza ambiental nem social da validade desses volumes. Depois de alguns anos da usina operando, qual é a avaliação de vocês? Valeu a pena? Essa é uma pergunta muito importante e que eu gosto de respondê-la com uma outra pergunta.
uma pergunta feita por Dona Graça, moradora da terra indígena Paxamba, que desde que eu comecei a trabalhar nessa região, ela insiste em fazer essa pergunta, que é: quanto vale a vida? O seu Agostinho Juruna diz que os peixes estão pedindo socorro a eles, que Belo Monte acabou com o sossego dos peixes e com os povos da Volta Grande, né? Então, qualquer argumento que seja um argumento do ponto de vista do lucro, do benefício em termos de lucro, não deve ser colocado no mesmo parâmetro, né, com o fim da qualidade de vida desses povos ribeirinhos e indígenas da região. Qual é a solução, Thaís? Eu acho que a solução é a gente usar o caso de Belo Monte como um exemplo a não ser seguido. Do ponto de vista específico de Belo Monte, a solução é a suspensão do hidrograma de consenso. É a liberação de uma quantidade maior de água para a Volta Grande, né? E um monitoramento que seja feito de modo participativo, de modo que não seja o empreendedor a monitorar os seus próprios impactos. O monitoramento dos impactos precisa ser feito por equipes interdisciplinares independentes, né? E não tem interesses na manutenção do lucro da empresa com a geração de energia. Por isso, tão importante essa iniciativa do Juruna em propor um monitoramento independente para questionar os volumes do hidrograma de consenso, né? Thaís, obrigada por sua participação nesse Repórter Eco especial sobre Belo Monte. Obrigada. Muito obrigada.